Começamos. Tá certo. Tudo certo? Podemos começar? Podemos. Doutora Luana Nepomuceno. É. Minha irmã de Shalom, apesar de eu não estar com tal no pescoço, eu considero como minha irmã de comunidade. É isso mesmo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E eu sei que no meio da tarde aí deu uma enrolação. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para quem está assistindo. Essa janela aqui no vídeo fica tudo estourado, então eu não vou costumar botar muito essa câmera de centro quando estiver filmando de dia, para não ficar assim. Depois que eu não puser a cortina para lá, é que eu estou vendo aqui, por isso que eu estou... Aí eu vejo que às vezes fica um pouco estourado. Aí quando eu puser uma cortina ali, vai ficar melhor. Outra coisa, lembrando que a gente está no YouTube, mas também tem áudio no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e tem também, se não me engano, em outros, assim, tipo Google Podcast, não sei o quê. Eu até descobri que tem outros que eu nem queria, quer dizer, quero, mas não, eu não pus, né? Não sabia, eu não sei, né? eu acho que a plataforma que eu ponho, ele distribui para vários, assim. Entendi. E aí, mas voltando, que bom que você está aqui, eu estava já para conversar, querendo conversar contigo um tempo, né? Porque você é pediatra dos meus filhos. É. Então, o Davi, o Natan e a Aninha, principalmente da Aninha, que a gente começou um tratamento primeiro com ela, né? É, desde os primeiros dias de vida da Ana, né? Acho que a Cibele estava grávida e já me procurou e tudo. Então Foi até o pré-natal, se não me engano, né? Acho que ela não chegou, Pedro, Não. aí é o pré-natal, mas a gente costuma fazer mesmo, consulta, né? Pediátrica pré-natal. E você trabalha na clínica Sudário, né? Isso. Que é aqui em Fortaleza. Lá na rua qual é? Nunes Valente, Nunes Valente, é. perto da Santos Dumont, né? Bem pertinho do Salão da Paz. Aí eu descobri que a Sudário é a... Como é que é o nome da dentista? A Patrícia. Patrícia Sudário. Ela é Aí a eu vi na porta dela, entendi. Só que eu tinha pensado, bom, tem um sentido legal essa coisa de Sudário, que tem a ver com o Santo Sudário e tal, né? Na verdade, foi uma super providência de Deus. A clínica não é minha, né? Sim, porque eu achei que fosse sua inicialmente por causa do nome. Do nome. A clínica não é minha, mas também me chamou a atenção o fato de ser Sudário, né? E como é que você conheceu ela? Menino, eu atendia na São Carlos Vacinas, do Rio Mar. E o consultório era menor, eu queria uma coisa mais, um consultório só pra mim, com mais tempo, porque atender em consultório era o meu objetivo, assim, né? Ficar só em consultório. E aí, um casal de pacientes meus foram atendidos pela Patrícia, super elogiaram, eu não a conhecia. E aí eu comecei a seguir no Instagram. E aí, no Instagram, onde ela postou que estava alugando sala. E aí, eu fui atrás. E aí, através disso, hoje eu já estou há quase 2 anos lá. Porque antes você não era só consultório, você fazia o quê? Não, eu como pediatra, né, eu ainda fiquei um tempo atendendo em emergência, né, então numa UPA. E, por último, eu estava também em hospital. Eu era diarista, né, Mas faz parte do aprendizado do médico, né? Você tem que passar por isso, ou não? Sim, né, assim, nem todos... na faculdade, a gente passa por hospital obrigatoriamente, né? e passa por estágios. O obrigatório na faculdade é o internato médico. Que a gente chama, são os 2 últimos anos da faculdade, a gente fica revezando nos estágios em diferentes especialidades. E aí são 2 anos sem dormir, praticamente, que você fica... É por isso que o nome é internato, né? Horas, né? Ali, você fica o dia inteiro se precisar, né? Se precisar. Tudo bem que hoje, assim, eu acho que tem essas... tudo muito protocolado, aí tem números de horas contados. Eu tive uma época da minha formação da minha formação não, do meu trabalho, que eu ficava como coordenadora do internato. Já fui coordenadora do internato médico lá no Seibin, no Albert Seibin, que é um hospital infantil. E aí hoje já é tudo mais assim, não, se passar de tantas horas, o aluno já reclama, já é um perfil diferente. Que na minha época, se o meu paciente... Não tinha esse negócio, né? Não, se o meu paciente precisasse, eu cansei de sair 8 horas da noite, tendo lá desde 7 horas da manhã. Você acha que melhorou, então? Melhorou para o aluno, mas piorou para o paciente. Mas você acha que melhorou pro aluno ou ele sai com menos experiência, menos... Acaba saindo com menos experiência. Então, na verdade, ficou mais fácil, mas não ficou melhor, né? Não ficou melhor, verdade. Aí você pegou a old school, né? Você pegou a era pré-conciliada da história. Foi. Chega, a gente falava assim, na minha época não era Aprendeu assim. na marra, né? Exatamente. Mas isso que é bom, né? Assim, por um lado, você se torna uma boa profissional, apesar de ter... E aí, depois foi que eu fiz. Quando eu me formei, fiz a residência médica, que também era no hospital, que aí foi no Seibin, né? No Albert Seibin, de pediatria. Mas você pode ser pediatra também, fazendo uma especialização e depois uma prova de título. Eu fiz residência médica, né, os 2 anos lá, e depois fiz prova de título também, né? Então, tenho título de especialista em pediatria. Quer dizer, entendi. Inclusive, eu estava falando com a Bárbara
mulher do Ricardinho, que é médica Sei. também, e aí ela estava falando isso, eu não sabia isso. E que a pessoa, ela pode, por exemplo, ela pode atuar na clínica geral sem ser especializada em clínica geral. Ou seja, você podia atender crianças sem... Exato. E qual a diferença uma da outra? Você aprofunda mais no conhecimento e tem o quê? Uma habilitação para fazer coisas que você não podia antes, como é? Na prática. Eu tenho esse título, entendeu? Então, você pode escolher levar o seu filho para um pediatra titulado, associado da SBP, ou você pode levar para uma pessoa que você sabe que não é especialista. E na prática isso é o quê? É tipo, eu confio mais porque o cara tem o título, por quê? Porque ele tem mais experiência, porque estudou Porque mais. tem mais experiência e estuda só isso. Ah, é né? assim. Então, Assim, justamente, ele vai saber coisas que um outro talvez não saiba, né? Exatamente, Tá exatamente. bem mais aprofundado. Bem mais Então, por isso que o cara, tipo... O doutor Ivan é clínico geral. Sim. Mas ele é especializado nisso. É, Então, ele fez... Ele vai saber bem mais do que o cara que está na emergência. Ele ali. fez mais ou menos como eu pro adulto, entendeu? Na verdade, a gente, quando se forma, sai médico generalista. Um médico que sabe um pouquinho de tudo, né? E já ele fez a residência em clínica médica. Então, ele sabe mais profundamente sobre as doenças do adulto. Mas um geral. Eu sei sobre o geral da criança, né? Então, assim... Que, na verdade, quando a gente fala de criança, aí a gente vai para um mundo totalmente novo mesmo, né? Que na faculdade a gente não tem tanta pediatria, a gente não estuda tanto, nem todo mundo quer estudar pediatria, é um mundo à parte. Porque é mais desafiador? Porque é mais desafiador. Eu imagino que você tenha que também entender de psicologia, entender de comportamento, né? Porque a criança não sabe dizer as coisas. Exatamente. Se um adulto, quando está contrariado, geralmente não sabe dizer, imagina a criança, né? Exatamente. E tanto é difícil, lidar, essa é né? uma... Se relacionar com ela. E você se relaciona também com os pais. Que tem impressões também isso. sobre a doença, entendeu? Então, os pais têm as suas impressões, os avós têm as suas impressões sobre as doenças. Você tem que olhar para a criança e ter a sua impressão sobre a doença, ver os sinais e ainda tem que aprender as técnicas de examinar, né? Então, você vai ter que como segurar a cabeça da criança, né? Como é que contém gentilmente para examinar tudo, né? Então, assim, realmente é um mundo à parte da medicina, a pediatria. Mas essa paixão por criança, você já tinha ou você foi decidindo no caminho enquanto estudava? Eu já tinha, mas Como? eu pensei em fazer... Nasceu assim? Eu pensei em fazer ginecologia e obstetrícia, a princípio. Antes. Mas tinha a ver com crianças, de Exatamente. Aí depois que eu descobri que eu gostava de uma coisa mais ampla, né? Assim, do bebê com a mãe. Porque hoje eu ainda lido com muitas famílias, sabe, Pedro? O meu dia a dia, como eu faço muito, realmente, né? Hoje só faço consultório e faço muito recém-nascido, eu lido muito com a amamentação, com a parte pós-parto, a dificuldade, relacionamento, às vezes, entre os casais, né? Entre a família, aquele contexto de quem vai cuidar da criança, quem não vai, como é que vai ser a educação. Então, eu lido muito com isso mesmo. E muito prevenção. Eu acho que era uma das coisas que me atraía nessas duas especialidades, era essa questão da prevenção, né? De prevenir doenças e não só tratar. Prevenir doença tem a ver também com alimentação para poder estar com a imunidade? Total, né? Na verdade, um dos pilares da pediatria, né? Falando, tem que entender comportamento, tem que entender demais sobre nutrição, né? Porque a criança tá com a nutrição em dia, vai fazer com que ela cresça o suficiente, com que ela se desenvolva o suficiente, com que ela tenha a imunidade boa para prevenir as doenças, que ela no futuro não desenvolva algumas doenças porque tem uma boa nutrição hoje, né? E a gente fala de nutrição em períodos críticos. Então, hoje a gente cita muito, por exemplo, eu não sei se tu já ouviu falar, mas os primeiros 1000 dias de vida. Não sei se eu já te falei em alguma oportunidade nas consultas. 1000 dias o quê? 3 anos e pouco de nascido. Mas na verdade a gente conta desde a gestação. Então 3 anos. Os 2 anos. Daria como se fosse os 2 anos. Porque tem 9 meses, verdade. Aí os 2 anos, até os 2 anos de vida, como um período crítico, uma janela de oportunidade para o desenvolvimento e crescimento ideais da criança. Então é um período que a gente tem que dar a melhor nutrição possível. E aí por isso a gente fala de não dar açúcar até os 2 anos, do uso do ômega 3, né? De comer saudável, de não comer com tanto sal. Porque é como se a gente, nessa fase, a gente programasse todo o resto da vida da pessoa, entendeu? Eu vou te dizer que a Aninha, se deixar, ela come tudo.
Nunca vi uma garota pra gostar de comer tanto. E come, né? Até ontem, viu? Ela foi ontem pra consulta, né? E aí eu dizendo, ela come todas as texturas, tá comendo pedacinhos, ela já tá levando o garfinho pra boca. Então isso é algo totalmente novo, né? A gente antes via crianças de 1 ano que só comiam amassados e passados. E hoje, né? Quando a gente dá um pedaço, ela vai desenvolver melhor a musculatura oral, ela vai começar a falar melhor e tudo. Então tem assim... Porque desenvolve os músculos, justamente, ela tem mais articulação também oral, né? Exatamente. Pra falar e tal, pra aprender a falar mais rápido. E ela... Foi hoje que eu tava cedo lá com ela. E aí ela tava na cadeirinha, porque a babá põe e fica aquela bandeja presa assim, aí dando comida. E toda vez que eu apareço na cozinha, ela quer sair, né? Porque o papai chegou, ela fica pedindo. E a babá ainda não tinha acabado. Tava no fim, assim. Aí eu falei, fala, papá! Ela... adora fazer esse balançar. Então tá bom, não vai falar, vai ficar aí de castigo. Virei as costas. Quando eu virei, ela, pambá! Fez altão, assim. Garota esperta, né? Ela sabe que... Sabe até barganhar, né? Tipo, sabe barganhar. Mentira daqui. Então eu falo pra você e você me tira. Tá merecendo. Eu fui lá. Ela falou um mamã, meio babá, mas saiu... Tá valendo pra mim, né? Tá valendo. Tipo, foi uma repetição, né? Exatamente. Então, pra idade, né? Essa coisa de alimentação, eu fico pensando, tem a ver com a forma como os pais educam a criança, porque, na teoria, ela chega zerada, ela não tem um gosto. Sim. Tipo, não tem aquilo que você gosta ou não gosta. No caso dos meus filhos, o Davi e o Natan, talvez o autismo influencie na questão da textura. Sim. Então, eu lembro que o Davi, no começo... Ele tomava suco de melancia, água de coco, dava tudo para comer, banana, maçã. A gente no mercado botava ele no carrinho de compra, ele passava, pegava uma maçã assim e já queria sair mordendo. Hoje em dia ele não toma água, não toma suco de melancia, não toma água de coco, ele só toma aquele suco ou maracujá, ou manga ou caju, e fica por ali. Às vezes a gente muda para o de uva, mas é muito raro. Então eu acho que o autismo... dá esse fechamento para não, eu gosto disso aqui, eu sou focado nisso, para mim o meu gosto é esse e acabou, né? Ele se torna seletivo, né? Bem seletivo. A gente fala, é bem seletivo. Tanto é que às vezes um dos sinais pode ser um bebê pequeno, já muito seletivo para textura, para sabores, entendeu? Não que o bebê pequeno ele não tenha dificuldades de alimentação, de começar a aceitar, mas, por exemplo, a Ana aceitar tudo é muito legal, né? É muito bom. Qualquer coisa, até um biscoito que adulto não gosta de arroz, assim, ela tá me dá isso aqui. Ela tá adorando. Tipo, o que tiver. E aí eu vejo que tem mãe que quer desmamar muito cedo e dar leitinho, dar umas coisas assim que talvez não seja muito bom para a criança muito nova, né? Sim. Hoje a gente fala, né, assim, na verdade a Organização Mundial da Saúde fala que o ideal é que seja aleitamento materno, né, exclusivo até os 6 meses, como uma forma de prevenção de obesidade e tudo, das suas consequências, e complementado até os 2 anos ou mais, né? E graças a Deus, assim, eu tenho visto cada vez mais isso sendo real, sabe? Mais e mais mulheres, mais e mais crianças adquirindo esse hábito, né? De crianças depois de 1 ano, que antes a gente olhava assim, achava feio, né? Eu mesma, sabe? Eu não sabia se eu ia amamentar até depois de 1 ano, não. Não, depois dos 2 anos é que eu acho velho demais. Mas assim, com 1 ano e pouco ainda, ok. Eu tinha isso, sabe, Pedro? Mas eu amamentei a Suzana, que foi a minha filha mais velha, até 3 anos. Eu desmamei tem 4 meses. Eu amamentei os 2. Mas aí vem a criança grandona andando assim, mamãe, quero mamar. Você... gente, mas meio que um preconceito, sabe? É engraçado, né? Mas eu vejo diferença e isso, assim, vejo diferença nessas crianças em termos de... Os estudos mostram aumento de QI, né? Então, crianças mais inteligentes com isso, diminuir risco de diabetes, pressão alta. O que você acha que aumenta o QI? Tem o que no leite que faz? Menino, tem tanta coisa. Tem a questão do ômega 3, né? Do DHA, que é uma parte do ômega 3, que estimula o desenvolvimento cerebral e visual, que é totalmente diferente. Tem a questão do vínculo, né? Assim, com a mãe, que é algo que não tem como não desenvolver mais. Então, né? fortalece a autoconfiança e aí a pessoa está mais aberta para funcionar. Mas tem também todos os fatores mesmo biológicos que tem no leite mesmo, né? De proteção,
É um alimento vivo que a gente fala, sabe? Tem enzimas, tem bactérias boas, que hoje a gente fala tudo que saúde é bactéria, né? Então, são as boas, né? As bactérias boas do intestino. Então, tem tudo isso, sabe? No leite materno que favorece isso. E tem também, às vezes, se a gente pensar numa reflexão, que pessoas que vão se manter amamentando, normalmente são pessoas que estão tentando fazer tudo certinho também, né? A alimentação melhor, mais saudável. Porque dá um certo trabalho, então ela também está focada ali, ela vai acabar arrumando. Exato, Eu tinha o sonho de não dar açúcar para os meus filhos, porque eu admiro a família Gracie, né, que é a fundadora do jiu-jitsu no Brasil, e eles têm a dieta Gracie, que você deve ter ouvido falar. Como médica, de repente, pelo menos passou perto de você esse nome, ou não? Sim, eu conheço mais por causa do jiu-jitsu mesmo. Mas a dieta Gracie em si, não. Não, mas é interessantíssima, porque ela até parece com aquela dieta do sangue, que você seleciona alimentos, mas não é. Ela é o Carlos Gracie, o Carlos Gracie, que é o mais velho dos irmãos. Ele foi... Primeiramente, o intuito dele era fazer com que os irmãos e os filhos tivessem uma saúde boa para poder lutar bem. Só que a partir daí ele começou a pesquisar e experimentar na família e foi percebendo que a combinação dos alimentos favorece uma saúde melhor ou não. Então, por exemplo, dá um exemplo bom. Se eu como um macarrão com uma proteína, ou seja o que for, ou com um creme de leite, aquilo não vai cair bem para mim. Entendi. Então, quando você separa, você pode até comer o carboidrato, mas ele está isolado e o teu corpo vai processar daquele jeito. Quando você mistura, gera acidez, e a acidez no corpo é acidez no sangue, e a acidez no sangue é porta para doenças. Entendi. Então, quando você combina direito, você tira a acidez, você tira a doença. Aí, eles passaram, já tem mais de 80 anos essa dieta, tem livro, tem tudo lançado. E quem faz, por exemplo, o Hélio Gracie, que morreu com 95 anos, ele morreu porque estava velho. Entendi. E ele dizia... Eu não me lembro a última vez que eu fiquei doente, eu acho que eu tinha 13. Imagina você passar 90, 80 anos sem pegar uma doença. Porque é o que você come, tá aí a prova, né? Então, por que eu estava falando disso? Agora, voltando. Porque eu queria que meus filhos... Eu tive o Davi em 2012, eu estava no auge de... Caramba, esse negócio é muito legal. E vendo vídeos do pessoal, os filhos, os netos e tal dessa família, eu acompanho, gosto de jiu-jitsu, de luta e tal. Mas a dieta também me interessou muito. Eu acho muito difícil, porque você, quando tem um hábito de comer aquilo, é difícil abrir mão, né? Mas ela é boa e você se sente bem. Então, eu, por exemplo, costumo fazer as refeições sem carboidrato. E eu já acostumei com isso. E tem me feito ter mais energia. Legal. Então, eu não queria dar açúcar pro Davi. Só que, se você mora com alguém que não tem esse mesmo hábito, complica, né? Complica. Porque a pessoa, não, mas dá um biscoito e tal. Acabou que hoje ele come biscoito, que se acaba, o Natan também e tal. Mas no meu sonho ideal, você acha que tem que ser restrito assim? Ou pode dar um biscoito? O que é que você acha? Não, eu acho que proibição, às vezes, pode gerar compulsão ou até um desejo exagerado mesmo, né? Uhum. Então, proibição realmente não é legal. Mas quanto menos se comer de açúcar, melhor. Né? E nessa fase dos 1000 dias que eu estava te falando, realmente a gente pede para não ter açúcar de jeito nenhum, vendo esse momento como um momento crítico para o resto da vida. Então, por exemplo, Aninha, nada de açúcar até 2 anos, entendeu? A gente tenta pedir para que ela realmente seja não, assim, né? Nem e sal, aí, significa que depois de 2 anos vai liberar geral? Não, não é isso, né? Ela pode ter um contato, mas não é para ser a rotina do dia a dia. O ruim é que o que eu vejo é que o nosso paladar ele muda. É como tu estava falando. A criança, ela é uma tela em branco. Isso. Mas se a gente começa a dar coisas muito doces, muito salgadas, a papila gustativa dela vai se modificando e ela vai querendo aquilo com o sabor cada vez mais forte, né? Do açúcar e do doce. Da gordura. A gordura, ela também dá um sabor diferente. E aí ele começa aquilo que é menos saudável que é mais saudável a rejeitar, entendeu? O açúcar, eu tinha ouvido dizer que ativa a área do cérebro muito parecido com o que a cocaína faz. Ou seja, e é uma área que não é boa. Então, é do vício, né? Do vício, É verdade isso? É verdade. Então, não deve ser bom a gente usar açúcar. Tipo, é como você dizer para... Não, bota um pouco de cocaína aqui só para a criança dar uma acordada e tal. Olha aí. Você não daria isso, não, né? De jeito nenhum. A gente tem que passar a ver
o açúcar como o grande vilão. Eu lembro que eu estava vendo um artigo que estava dizendo isso, que nos Estados Unidos, acho que foi o New York Times, que é um dos jornais mais famosos, ou foi o Washington Post. É tipo Globo, ou sei lá, tipo assim, os mais famosos, né? Não sei em que época, nos anos 40, que tinha dito que o vilão do alimento era... Deixa eu tentar lembrar, que eu estou tentando lembrar. Era a gordura, entendeu? E aí, mas na verdade, quem promoveu essa campanha dizendo que os médicos, os cientistas disseram que era gordura, eram donos de empresas de açúcar e de chocolate, coisas assim. E dizendo que o açúcar não era o problema era a gordura e tal. Só que se você vai... Isso, na verdade, teve uma influência tão grande que até hoje a gente tem medo de comer coisa com gordura. É verdade. E, por exemplo, não como porco, é muito gorduroso. Então, o problema não está aí. Mas se você combina uma carne gordurosa com uma massa, como eu estava dizendo, essa massa que vira amido, que vira açúcar, essa gordura vai segurar no teu corpo o açúcar e vai te fazer mal, e essa gordura vai ficar no teu corpo. Quando você isola o carboidrato da alimentação, a gordura entra e sai limpa e não te faz mal, né? E tem os tipos de gordura também, né? A gente tem mania de simplesmente achar toda gordura faz mal, por exemplo. Mas a gente precisa de gordura, na verdade, né? E em especial a criança, tá? A criança pequena, ela precisa de gordura para se desenvolver. O nosso cérebro é todo envolvido, né? Nossos neurônios com gordura. Então a gente precisa. Uma gordura de salmão faz bem, porque ela é boa e tal. Mas, na verdade, o pessoal que tem voz para falar hoje, que eu não sou o caso, diz que nem a gordura que a gente considera ruim é ruim. É tão ruim assim. Se você não grudar lá no teu corpo comendo carboidrato. Com carboidrato, né? Então, por exemplo, tem a dieta carnivore, que é justamente a contrária do vegetarianismo. Né? O cara só come carne, mais nada. Mas você pode botar numa frigideira uma carne enorme, bifão, e um tablete de manteiga e fazer... que aquilo não vai te fazer mal. Você pode comer bacon, você pode comer carne de porco. Você não pode botar o carboidrato na história. Entendi. E se você for comer... Não, isso eu não estou nem te ensinando, Deus me livre, né, doutora? Eu estou comentando aqui. O Ivan fala muito, né? Ele fala muito, inclusive eu quero voltar a conversar com ele, porque quando eu conversei ficou meio por alto assim, mas a gente meio que marcou na semana passada e não deu. Legal. Agora, por exemplo, o Rorion Grace, que é um dessa família, ele diz, se você está na rua e você não tem como... Você não se preparou para comer, vai no restaurante, você pode comer a massa, mas você pede para fazer o espaguete sem molho de queijo, sem isso, sem aquilo, bota só um azeite e um sal, já resolveu. O tempero deles é azeite e sal, não tem pimenta, não tem isso, não tem aquilo, não tem colorau, não tem nada. E come, você isolou essa refeição, você vai comer a massa, você não vai misturar com outras coisas. Então, super certo. Então, você não fica muito restrito. Na verdade, é a forma de combinar, né? De combinar. Interessante. E você tem... Voltando um pouco para essa coisa dos autistas, você atende crianças especiais assim ou, na verdade, só os meus filhos? Hoje eu tenho eles, tenho outras crianças também, né? Tenho crianças, inclusive, que eu me lembro que eu percebi os primeiros sinais no primeiro ano de vida e depois voltaram já bem diferentes, sabe? Mas não são muitos, não é a minha especialidade, né? Acaba que eles são muito acompanhados pelo neurologista, com as clínicas de... tem que ter a equipe, né? Multidisciplinar. Exatamente. Mas você acha que a alimentação para autista, restringindo como eu faço com eles, contribui? É positiva? Por exemplo, eu não dou glúten pro Davi, nem pro Natan, né? Sim. Não, pro Natan eu dou. Existem umas pesquisas relacionadas a isso, mas ainda é tudo muito... Não deu tempo de provar porque é muito cedo, né? Exatamente. Novo, né? É muito novo. Mas tem muita coisa já falando sobre isso, sobre até alguns alimentos também, sobre o uso do ômega 3, né? Também para eles, tanto é que eles usam, né? Os meninos. O do ômega 3, aí eu fico pensando, será? Inclusive, tem uma coisa... Agora o doutor André Cabral, que é um neurologista, ele pediu para fazer uma diluição do remédio, porque antes a gente ficava amassando assim... o comprimido, aí na hora de puxar para botar na seringa, tem que botar alguma coisa de líquido, né? Bota uma água e tal. Aí fica um pouco ali, fica um pouco na seringa e tal. Fica impreciso, né? Aí agora a diluição em xarope vai ficar muito mais melhor, tranquilo. Verdade. Eu estou dizendo isso para deixar registrado, porque tem gente que vai querer aproveitar essa dica. Mas assim, um olhar que a gente tem que ter, né, sobre a nutrição no autismo, é que mesmo tendo o autismo, a gente tem que ter um cuidado com a nutrição.
Porque também eles vão ficar adultos, né, e tudo, e a gente vai ter que prevenir também as doenças crônicas dentro das limitações, né? Na verdade, tem que ter mais, talvez, né? Mais cuidado. Exatamente, né? Porque usa medicação, essas medicações podem ter efeito a longo prazo, né? Mexer no metabolismo e tudo. Então, às vezes, precisa realmente dessa equipe multi para estar trabalhando, essa seletividade, essa dificuldade com as texturas. É um desafio grande, né? Não, e tem casos de pais que dão muito remédio para a criança dormir ou para ficar calma, e às vezes, você mudando o que ela come, já segura. Você dando o ômega 3. Inclusive, recentemente, o óleo CBD, é isso, que é o canabidiol, tem mostrado bons resultados, só que é o canabidiol sem o THC, para a pessoa não ficar... Porque não é para usar como se fosse uma droga, né? Entendi. Mas ele tem dado muito bom resultado de acalmar e a pessoa ficar mais focada, assim, mais tranquila para poder se relacionar e aprender e tal. Eu faço puericultura, né? Que é você acompanhar. Então, eu pego mais nessa parte do diagnóstico, sabe? Sim. De acompanhar para ver o desenvolvimento e tudo, ficar avaliando se vai aparecer algum sintoma ou não. Então, nesse meio do caminho, o que eu tenho são muitos pacientes, por exemplo, com atraso de desenvolvimento, que a gente já inicia precocemente, né? Outras terapias, fisioterapia, fono. Sim. Né? Muitos pacientes em investigação. Então, acaba que nisso aí você tem um leque muito grande de crianças diferentes, né? Assim, e você acaba tendo que indicar também, tipo, leva teu filho. Será que, de repente, tem pai que não sabe que a criança é autista e tal, né? Exato. Você e assim, deveria levar no neuro, alguma coisa. É um desafio isso, né? Você falar que desconfia de autismo para um pai é muito difícil. Nem todo pai, nem toda mãe tá preparado e nem quer aceitar. E até fica com raiva da pessoa que falou, Fica. Né? Às vezes, quando você indica até um profissional, porque nem sempre vale a pena eu indicar, Pedro, direto, não, vá no fono, ou vá no neuro. Não, às vezes prefiro... Por exemplo, a criança não está falando tanto, vou primeiro mandar para o fono, para fono, né? Para ela ficar estimulando. A gente vê porque às vezes só com estímulo a criança volta. O que o neuro vai passar mais? Se a criança não tem, né? Não é agitada, Isso. Não tem nenhuma outra dificuldade, entendeu? Então, no começo eu com o Davi, ele foi batendo 1 ano, aí eles falavam mais ou menos Mickey, galinha, ia, ficava assim. A gente, que gracinha. Aí... Perto dos 2 anos, ele ainda não tinha falado. Aí, a família... É sempre assim, eu acho que o processo... Todo mundo é assim. Não, mas às vezes demora mais um pouco. É o tempo dele. É o tempo dele. Fulano foi falar com 8 anos. Né? Ok. Aí, a gente começa a pôr o Davi no colégio, porque no começo, o primeiro filho, eu não queria pôr na creche. Entendi. Hoje em dia, nasceu já... E não é descaso, é porque a gente vê que não tem problema, que é melhor até porque ela interage com outras crianças e tal, né? Então, quando pensa, não, meu Davi, meu primeiro, não, ficar em casa, criar em casa, tadinho, vai botar na creche e tal. E aí, até os mais ou menos 2 anos, ele não tinha ido para o colégio, com 2 anos e pouco ele foi, logo no começo, a diretora chamou a gente para conversar e falou, queria que vocês fizessem o teste BERA, porque ele está apresentando características de comportamento e dificuldades na comunicação e no entendimento, e pode ser. Não estou dizendo que mas a gente conhece e lida com muitas crianças. E aquilo foi uma coisa que já tinha me passado pela cabeça, assim, ele tem uma dificuldade de falar, então o que será que pode ser? Mas eu não tinha pensado no autismo. Uhum. E aí fizemos, e depois fomos para a neuro, e a neuro fez uns testes, aí confirmou, aí foi para um médico muito famoso lá no Rio, Fábio Barbirato, que disse... O grande lance é equipe multidisciplinar. Então, ele vai precisar de uma psicóloga, ele vai precisar de uma fono, de uma TO e tudo máximo que vocês puderem dar para ele. Aí a gente foi tentando achar, só que a gente ficou mais 1 ano e pouco no Rio, 2, e depois viemos para Fortaleza. E o Natan, a gente não precisou passar por isso tudo. A gente foi observando e vendo, olha, ele também é assim. Uhum. E aí a gente simplesmente, ele e a gente já foi para a fono e já começou a fazer o tratamento e os profissionais foram confirmando. Mas tem famílias que não querem entender e não aceitam, né? Não, ele é só tímido. E quantos diagnósticos nos anos 80 para trás, ou 90 para trás, não foram dados, né? Até desconfio eu de mim mesmo. Será que eu de repente sou e não sei, né?
Porque tem graus, né? Vamos dizer assim, mais leves mesmo, né? Eu sempre tive uma dificuldade grande de socialização, mas eu acho que hoje eu sou tão funcional que eu não sei mais. Acho que de repente era timidez mesmo, não sei, né? Mas eu estava vendo no teu Instagram. Diz. Tem uma descrição assim, vou até ler. Pediatra, Shalom, mãe e esposa, mais ou menos isso, né? A gente no Shalom ouve muito sobre, na Aliança, que será a comunidade Aliança, evangelizar no mundo, no ambiente de trabalho. Você consegue? Como é que você faz para evangelizar? Eu estava até pensando sobre isso, sabe, Pedro? Hoje, assim, tem sido mais com o meu ser, realmente, e através do Instagram, em especial, né? Porque o Instagram tem sido essa nova ferramenta onde eu posso, ao mesmo tempo que eu sou profissional, ser eu mesma e as pessoas vão me vendo e ir pro Shalom, né? Vão vendo a minha fé, vão vendo como eu crio os meus filhos, porque por ética médica eu não posso falar de Jesus explicitamente durante as consultas. Né? Tem isso. Tem isso, né? Um psicólogo deve sofrer mais, então, né? Mais ainda. Apesar de que, às vezes, ainda solto, sabe? Um Deus te abençoe, né? Um acolhimento, né? Não é uma propaganda, né? Não é uma evangelização, né? Explícita, mas você pode né? usar o tal aparente mesmo. Posso usar o tal aparente. As pessoas sabem... Aí olha, pergunta e tal, né? Sim, as pessoas sabem quem eu sou, né? E me procuram sabendo quem eu sou, que eu sou consagrado do Shalom e tudo, mas acaba que limita um pouco isso, sabe? Da evangelização. É mais eu sendo quem eu sou mesmo, né? Mas Fortaleza é muito católica. Sim. Você vai pro Rio ou pra Bahia, tem, poxa, todo tipo, né? Um bando espírita, não sei o quê. Aqui eu não vejo isso. No Rio eu vejo macumba na esquina, direto. E aqui todo mundo é católico ou evangélico, assim, todo mundo, mas... acaba que eu tenho muitos pacientes evangélicos, por exemplo, que acabam que aí eles expressam claramente a fé deles, e aí eu consigo na consulta também, né, expressar claramente a minha, né, quando o paciente vem, já expressa claramente a sua fé, aí você fica no território livre, vamos dizer assim, né, pra falar, né, e então tem sido, mas eu me lembro que houve ocasiões mais críticas no hospital, por exemplo, no internato médico mesmo, de uma pessoa, eu ver a fé dela e eu dizer, não, pois eu vou rezar por ti, dentro do hospital, entendeu? Aconteceu... Mas você pôs a mão e rezou ou só pus a mão e rezei. E aí que se dane É porque ela expressou, na verdade, porque ela expressou, né, que acreditava e que queria, né, como uma ajuda. Então pronto, E aí ficou assim... Mas não deve ser um problema legal de verdade, a não ser que alguém, tipo... Eu me senti ofendido porque ela expressou a religião dela e influenciou no diagnóstico, uma coisa assim. Quando que isso vai, de fato... Quando é que um diagnóstico teu ou um procedimento teu vai ser influenciado por uma fé cristã, né? Será? Eu não consigo nem imaginar. Na verdade, a fé sempre vai me fazer pensar, tirar algo de bom, né? A não ser que você não faça isso, não vá abortar. Coisas assim que são moralmente boas também, né? Exato. Mas no dia a dia, assim, com atendimento clínico de pediatria, você talvez nem chegue a esse ponto, né? De pediatria, não. Mas eu achei muito legal o teu canal e tem tópicos assim, tipo... O teu último é Dia Mundial da Obesidade. O que era isso? O que houve? Porque teve uma... Eu não me lembro qual era o dia antigo, mas se deu um novo Dia Mundial da Obesidade, que foi dia 4 de março, né? E aí eu gostei de colocar porque a ASBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, sempre está fazendo campanhas e tal. E nesse dia ela colocou uma campanha falando a favor da amamentação, as formas como o pediatra pode colaborar para diminuir a incidência da obesidade no mundo, né? E as suas consequências, né? E aí fortalecer essa questão da ideia da amamentação até 6 meses, exclusiva. Exclusiva, né? E tem mãe que não tem, né? Quando você acha que é impossível, né? Assim, eu acho que uma das coisas... Como eu trabalho muito com a amamentação, tenho virado um pouco referencial, assim, nisso, tenho recebido muitas mães com dificuldade de amamentar. E aí, hoje mesmo, eu conheço que nem toda mulher tem leite suficiente, mas não significa que ela não vai amamentar. Amamentar não é amamentar exclusivo, é amamentar, né? Então... Mas quer dizer que tem mulher que mesmo estimulando não produz mesmo estimulando não produz. Mas isso você acha que se dá por quê?
Tem inúmeras causas. Às vezes o estresse mesmo, com baixa produção. Tem mulher que às vezes no começo a gente não consegue. Ela tem tudo, tem uma glândula perfeita, tem tudo. Mas o estresse dela é tão grande que ela não consegue. Se não é falta de ingestão de nutrientes dela na alimentação dela? Não. É estresse. Aí tem hipotireoidismo, é uma das causas dela não conseguir amamentar. Diabetes gestacional ou diabetes mesmo, né? Que ela já tinha. Tem mulheres que têm uma hipoplasia mamária, uma mama que não se desenvolveu e não sabiam e não conseguem amamentar por causa disso. A glândula é mal desenvolvida, por isso que não... Exato. É pequena, apesar do tamanho, quer dizer, não tem a ver com o tamanho. Não tem a ver com o tamanho. É com o desenvolvimento. Não completou o desenvolvimento da mama. Que normalmente se dá... até o completo desenvolvimento da mama, às vezes se dá até com a gestação. Mas tem mulheres que pararam o desenvolvimento lá... novinhas, entendeu? Então não tem uma mama... Não é uma mama adulta que a gente fala. Não dá pra saber, só examinando, né? Só examinando. E aí tem mulheres que têm e não sabem, entendeu? Mas aí falando da obesidade, fora... quer dizer, a amamentação é fundamental até os 6 meses. Mas essa questão do açúcar, a questão da mamadeira. Então, né? A mamadeira que aqui o pessoal em Fortaleza chama de gagal, né? Eu acho engraçado esse negócio. Que o pessoal põe muito coisa com açúcar, né? Deve ser péssimo. Sim, né? Eu tenho horror esse negócio, sinceramente. Tipo, vai dar pra criança um monte de açúcar pra quê? Açúcar, massa, né? Também a questão do carboidrato, né? Aqui no Ceará a gente tem muita cultura de se fazer o mingau, que é o leite, que aí vai ser um leite de vaca, que também não é adequado para criança. Cremogema, o que faz? É cremogema ou mucilon, né? O mucilon também, E aí a gente tanto não faz o leite de vaca antes de 1 ano, pelo risco de anemia, e a anemia pode complicar com também baixo QI, pode complicar com várias outras coisas, quanto a gente também não faz a massa, não tem necessidade, né? A gente, ao longo da introdução alimentar, a criança pode até comer uma aveia, mas não precisa ser um açúcar, né? Uma massa com açúcar, como era o caso. Você acha que o mucilon é útil em alguma época da vida ou não? Não precisa nunca? Hoje a gente já tem mucilon sem açúcar, então assim, não dá pra ser proibido. Então o problema é o açúcar? É o açúcar. E também não precisa do mucilon, porque, por exemplo, mesmo uma criança que não mama, ela vai ficar numa fórmula infantil, que é um leite modificado, né? É um leite processado, todo preparado para ficar mais parecido com o leite materno. O objetivo é se assemelhar ao leite materno, né? Então, pelo menos na sua composição nutricional, em termos de quantidade de proteína, gordura, a qualidade da gordura, as fórmulas infantis hoje chegam um pouco perto, né? Mas não na parte viva, né? Hoje é bem melhor. Mas então... pediatra e nutricionista pediátrico é engraçado. Por exemplo, você pediu pra gente comprar um negócio pra Aninha, que onde é que compra isso? Os biscoitinhos. Tinha uma outra nutricionista, não sei, que dizia, não, mas isso é fácil achar onde? Onde é que você compra? Porque eu não tô achando, né? A gente acaba dando um jeito substituindo. Mas outra coisa que eu achei legal que você esse negócio, toda vez eu esqueço, a cafeteira que fica pitando. Pão de queijo colorido, achei lindo isso. Tipo, dá vontade de comer. Mas o colorido é o quê? É pra atrair a criança? Exato. Até no dia que eu fiz a primeira vez, eu fiz na minha cabeça lá, a minha filha, ela tá numa fase, né, que mesmo uma criança que não é autista, ela passa às vezes por momentos de seletividade alimentar. E a minha filha, ela tá limitando bastante, tá dizendo bem o que ela quer comer. E beterraba, por exemplo, foi uma das coisas que logo ela excluiu da dieta dela. Não é muito legal mesmo. Mas tudo bem. Mas... Tá frio? Você tá assistindo frio? Eu tô assistindo um pouquinho. Tá, eu dou uma ajeitada daqui a pouco. Aí ela não queria, mas a Suzana, né, ela adora coisas lúdicas. Então, se você canta, se você conta uma história pra ela, não só ela, como a maioria das crianças, vai dar certo. Então, um dia eu amanheci, eu disse assim, filha, vamos fazer um pão de queijo colorido, vai ficar pink. Aí ela adorou. E beterraba, que ela adorava, ela mesma pegou e colocou. Que aí agora é o colorante do negócio. E aí é o corante, né? O corante natural. E aí fica com gostinho de beterraba e tudo mais. Ou seja... Mas é pão de queijo. Mas é o pão de queijo melhor. Colorido. E nem ficou rosa, sabe? Mas ela... Hoje mesmo eu fiz pro lanche deles, né? Que eu gosto de sempre fazer. Você fez hoje? Eu fiz hoje. Então não é difícil fazer a foto, né? Não, é bem rapidinho. Eu fiz no mixer, mas dá pra fazer no... Não, eu acho que essa coisa fazer pão de queijo. Pega massa, pega sei lá o quê. Pega... não, demora mas quanto tempo, mais ou menos? Menino, acho que foi 30 minutos, assim, por causa pra do forno. Você fazer a massinha e depois botar no formato...
Você faz do zero? Não, eu faço. Ele fica líquido, entendeu? E Por quê? aí. Como assim? Você compra um pão de queijo? Não, ele é basicamente goma, ovo, queijo parmesão ralado, é o que mais Sim. demora, e eu boto sal e fermento. E aí ele não vai ficar com aquela consistência bate. durinha do pão de queijo normal. Ele vai ficar assim meio molinho, como se fosse uma crepioca em forma de bolinho. Ah, sim. E aí você bota no forno ele líquido e ele fica um bolinho. Mas ela adora, entendeu? Agora, vou fazer propaganda dos Grace de novo e eu não tenho a menor vergonha disso. Cara, duas coisas que eu lembrei agora que você falando isso. Como é que é legal? Porque a gente tinha falado, né, da alimentação e tal. Você falou, não, mas também não precisa ficar proibindo. E eles nunca proibiram, né? Eles sempre foram com os filhos e tal. Agora já são 4 gerações, mas desde a primeira. Vai proibir, vai dizer por quê e o filho vai escolher ou não, né? Então, 3 coisas que eu vou dizer. Uma, tipo, um dos filhos, que hoje já tem 60 e tantos anos, dizia, quando eu era criança, uma vez eu comi um chocolate e aí meu pai entrou no quarto, me viu comendo e tal, mas ele não reagiu nem nada, ele simplesmente falou, meu filho, pega tal coisa tal, olhou o chocolate e saiu. E ele ficou... Será que meu pai vai me bater ou vai brigar comigo muito que eu tô comendo uma barra de chocolate e tal? Porque o pai tinha ensinado que não era legal para a saúde dele. Aí depois, mais à frente, ele foi lá e... Papai, o senhor ficou bravo comigo porque eu comi chocolate? Aí ele... Não, meu filho, assim... se eu digo que não é bom para você, não é porque eu não quero ou porque eu vou ficar chateado. É porque não é bom para você e eu quero que você tenha a melhor saúde possível, que você seja feliz e seja saudável. E aquilo foi o melhor exemplo e a melhor resposta que o pai podia dar. E conforme a vida ia seguindo, ele foi cada vez mais aderindo às melhores escolhas. Então, a forma de passar, de ensinar e de dar o exemplo Sim. é a melhor de todas, né? E aí, ele mesmo, Rorion, com os filhos e netos, ele passou a tomar algumas medidas. Por exemplo, tipo, ele diz, a criançada chega do colégio dizendo... Papai, eu queria um sorvete que a galera tá comendo e tal, só que, poxa, não pode porque tem açúcar, não pode porque isso aqui é combinado com leite da vaca e tal, e eles são todos, assim, da dieta, né? Então, ele tomou uma medida maravilhosa. Ele começou a congelar a banana, depois passa no processador. Ele não inventou isso, né? Mas ele pensou e começou a usar muito processador e tal para fazer sorvete. Cara, sorvete de banana, que é banana pura, congelada. É uma delícia. É igual ou melhor do que um bom desse da vida. Excelente. E uma outra coisa, por exemplo, pão de queijo que você estava falando, voltando ao que eu tinha iniciado. Eles fazem pão de queijo, eles tiram a massa do trigo e botam tapioca. E aí pão de queijo de farinha de tapioca é mais gostoso com queijo parmesão do que um desses normais que pesa na barriga e depois você fica, caramba, comi muito e tal. E que ainda é cheio de conservantes e tudo, não é? entendeu? Não, melhor que você escolha os ingredientes, mas quando você come carboidrato, não te dá uma sensação de peso e de cansaço, e você, como dizem os americanos, crash, dá vontade de dormir, né? Quando você come muita massa. E quando você come sem, você sai e tá pronto para a vida, né? Não precisa ficar se entupindo de café, que nem eu. Se bem que eu não tenho comido carboidrato, mas eu sou meio viciado em café. Mas a gente, com os maus costumes, faz isso. Come errado, e dá um super cansaço, enfia café no sangue, e vai lá pro alto, e tem que tomar um frontal para dar uma acalmada, e fica com estafa, porque trabalhou demais. Ansioso, A gente que está fazendo isso, né? E se você come de uma maneira equilibrada, você fica linear. É verdade. Então, e eu gostei dessa história do pão de queijo, eu vou experimentar em casa. E deixa eu te dizer, por isso até uma das ideias que eu coloco várias receitinhas. Aí tem eu tava até dizendo pra Cibele ontem, né? Que ela quer umas receitas pro aniversário. Por exemplo, aniversário de criança, a gente tem que ter uma opção para que a criança de 1 ano possa comer, né? E aí tem bolo sem açúcar, eu testei. Todas as receitinhas que eu coloco é porque eu faço lá em casa. Mas bolo sem açúcar é bom? Esse é gostoso. Não, porque o do Davi que a gente faz... Eu acho. Desculpa, Davi, você tem que comer esse, mas... eu não sei se a minha cabeça está programada. Eu quero comer bolo, aí eu vou comer... Não, pode ser, né? Lógico que comparado com um bolo... maravilhoso, com recheio daquele, assim, com cobertura de chocolate, aí não tem como, né? Não tem comparação, mas que é gostoso, a é questão gostoso. das opções que a gente faz no dia a dia. Se você abre uma opção ou outra, eu até admito, né? Que... Você vai comer um bolo numa festa e tal, mas a tua vida não tá em torno desse hábito, né? Outro assunto muito legal que eu já falei com você
em consulta, mas agora é outra coisa. Finge que eu nunca falei. Tá. Vacina. Sim. Esse assunto é polêmico porque até vacina e autismo, que meus filhos são. E meu pai passou um tempo, ele meio que acredita ainda, piamente, que o negócio tem a ver e tal. O que é que você pode dizer em favor ou contra vacinas? Porque eu tenho medo de dar até pra Aninha, que não tem sinais de autismo nem nada. Entendi. É assim, a gente não sabe o efeito, né? Não tem estudos sobre o efeito da vacina a longo prazo na questão, porque hoje a gente tem muitas vacinas, realmente, né? O calendário vacinal da gente aqui, em especial no Brasil, que é um dos mais amplos, a gente não sabe como é que vai ficar essa imunidade. Mas hoje, a nossa opinião é que realmente se deve vacinar. Porque o que a gente vê acontecendo, Pedro? Quando a gente começa a não vacinar, doenças que tinham sumido começam a ressurgir. E doenças graves. Né? Então, como o sarampo. Hoje a gente se diz, desde o ano passado, em surto de sarampo. Que é um troço antigo que não devia existir mais. Que não devia existir, que na verdade estava erradicado, entendeu? E por falta de vacinação, começou a aparecer de novo, entendeu? E aí, num país grande como o nosso, se espalha mesmo. Então, antes a gente só vacinava as crianças com 1 ano. Desde, acho que setembro, outubro do ano passado, se não me engano, a gente começou a vacinar de novo, fazer uma dose 0 aos 6 meses, por causa desse surto. Não, mas aí é o que a vacina tem de função. Mas você acha que tem riscos? Ela traz riscos? Pronto. Aí o que foi que aconteceu, né? Por que se gerou essa consulta desse risco? Os efeitos colaterais vão existir. Todas as vacinas vão ter. Na bula, que 1% das pessoas evoluiu com Guillain-Barré, que é uma doença que paralisa todo o corpo. Existem as reações colaterais, vamos dizer assim. Existem. E tem em bula. Mas o que a gente diz é que o risco-benefício... O benefício é muito maior do que o risco. E o índice é muito baixo, né? E o índice é muito baixo. Agora, essa cultura antivacina, ela surgiu a partir de um estudo científico. Eu já, até nessa época que começou esse surto de sarampo, eu tinha estudado, mas nem me lembro ao certo qual foi esse estudo. Mas teve um estudo científico que falou dessa associação do autismo com... vacinação, foi até com uma vacina específica. Mas depois foi visto que esse estudo foi comprado. Então, essas coisas que acontecem, que eu tinha falado do açúcar. Né? Exatamente. Então, esse estudo foi comprado, esse grupo, esse médico foi caçado, entendeu? Assim, teve todo um contexto. Então, o cara faz um negócio desse, só que aí ele faz aquilo ali e ele impacta toda uma geração, impacta o mundo inteiro por causa disso, entendeu? Então, assim, hoje o que a gente tem de comprovado é que teve esse estudo que foi comprado, que não foi verdadeiro e tudo. Então, a gente se mantém a favor das vacinas. E eu, pessoalmente, eu não sei se eu te falei, mas eu pessoalmente sou a favor porque eu acho assim, existem as doenças imunopreveníveis, que são as doenças preveníveis por vacina, elas são reais e a gente vê gente morrendo com algumas coisas. Então, por exemplo... Uma pergunta que sempre me fazem é: você é a favor de fazer aquelas vacinas de meningite particular ou não? Tá? Era isso que eu até ia perguntar. Eu sou a favor e até fiz nos meus filhos, eu oriento os meus pacientes a fazer, porque é uma doença muito grave, é uma doença que às vezes o médico ele não tem nada o que fazer. É da criança chegar, começar com febre de manhã e de noite tá morrendo. Num dia morre? Num dia. Ah, Luana, mas são casos raros, mas eu não quero arriscar perto de mim aconteça o caso raro. Mas você acha que tem diferença na vacina no lugar público ou no lugar particular? Pronto, mas essa da meningite em especial é porque pelo SUS, né, no nosso PNI, só tem meningo C. Então, só protege esse sorogrupo C. Por quê? Hoje. Porque é como se fosse o mais prevalente. Então, nos estudos mais antigos, 80% só tinha... quando era o sorogrupado, era o C. Mas tu vai deixar arriscar os 20% restantes, né? Vai correr esse risco de uma doença tão letal. Tu vai estar 20% de chance de morrer só por causa de uma vacina que você não quis tomar, né? Para o governo, como é que é saúde pública? A gente raciocina gasto... porque o governo foi orçamento, né? Que orçamento, eles liberaram ou não, né? Mas mesmo aqui no Brasil, assim, o que a gente vê é que provavelmente vai entrar a CWY, que é uma que tem no particular, pro PNI, pro Programa Nacional. Mas vai entrar para os adolescentes, que é uma faixa etária de risco. Mas fora essa, outras vacinas, por exemplo, a Cibele
geralmente opta por lugares em particular, porque eu fui dar vacina pro Davi, ou sei lá o que, ele ficou doente, então prefiro dar na particular. Tem isso ou é uma ilusão nossa? Tem algumas que sim. Por exemplo, outra que eu gosto, às vezes, de indicar é a da Coqueluche. Quando eu trabalhava em emergência, que eu trabalho mais de 6 anos direto em emergência de pediatria, eu pegava crianças chegando convulsionando por conta dessa vacina e tal. Efeitos colaterais mais graves, que são raros, mas que acontecia, porque eu sou uma pediatra aqui de, sei lá, 500 de Fortaleza ou mais, e que pegava algumas vezes, né? E aí eu prefiro que seja uma na particular, porque é a celular, não tem a célula toda da Coqueluche, protege mais e não dá essas reações, né? Então tem isso. Fora isso, tem a questão da confiança, né? Por exemplo, as vacinas, elas são colocadas num refrigerador. Como é que no posto vai ficar... A conservação, né? Na verdade. Então, tem isso da conservação, né? Essas clínicas, a maioria tem um gerador 24 horas, que não se perde de jeito nenhum. É uma pena quem não pode pagar, né? Exato. Na verdade, eu não estou dizendo que as do PNI não funcionam. De jeito nenhum. Até... Mas tem casos. Como assim? Tem casos de gente que não funciona, que fica doente. Sim, porque na verdade, mesmo a do particular pode não funcionar. Né? Assim, nem todo mundo vai... Mas é mais confiável. Mas é mais confiável por conta disso, né? Dessa questão da conservação, já algumas são melhores, né? Tem mais sorogrupos, por exemplo. Tem uma que é a pneumocócica, a do SUS é 10 valente. A do particular a gente normalmente já começa com 13 valente, entendeu? Então aumenta 3 sorogrupos de proteção, então assim... Muito interessante isso. Aí eu tinha visto um post seu também falando sobre... Gripe mal curada pode virar pneumonia, né? Sim. Isso acontece muito mais com criança ou adulto também tem esse risco? Eu acabo vendo... Todos têm, né, risco, mas eu acabo vendo mais com adulto, até com criança. Normalmente, quando pega pneumonia, pega logo mesmo, assim, né? Já começa aquela doença... Como é que você vê pneumonia? Como é que você sabe que tá? Um dos principais, assim, pneumonia vai ter que ter febre, tosse, né? São os 2 principais sintomas, febre alta e tosse. E vai ter que ter a respiração rápida. Então, pra gente, a definição... Respiração curta, né? A taquipneia, né? Que é aquela... Eu tive isso quando nasci, porque eu respirei o líquido amniótico antes de sair da barriga da minha mãe. Foi cesariana. Entendi. E aí, fiquei com taquipneia um tempo... Só que, pelo lado bom da coisa, eu fui batizado no dia que eu nasci. Olha aí. Então, não esqueça. Dia do meu aniversário, dia do meu batizado. Então, tem esse lado bom. E eu fui batizado 2 vezes. Não fui, é porque fizeram o batizado de emergência lá e completamos o rito depois em outra ocasião. Mas eu gosto dessa história. Legal. E aí, eu fiquei numa emergência, assim, com taquipneia. E minha avó contando que ficava vendo na janelinha. Só tinha uma fresta, assim, para me ver, porque estava fechado e tal. Mas e eu acho que essa memória fica guardada no meu subconsciente. Recentemente eu fiz uma cirurgia e o médico foi me dar anestesia. Então ele põe a máscara e põe o intravenoso. Então a máscara é para eu dormir, né? E aqui o intravenoso é a anestesia mesmo. Só que o intravenoso fez efeito antes de eu dormir, ou seja... Aquilo que eu estava respirando ainda não tinha me apagado. E eu parei de respirar antes de eu dormir. Entendi. Aí imagina o desespero de um ser humano acordado, sem conseguir mexer o diafragma porque já anestesiou. E eu fiquei alguns segundos, uns 10, menos, sei lá. E o médico sacou que eu estava um pouco assim, aí ele, calma, respira. Olha, respira o quê? É justamente isso, né? Na hora saiu, assim, foi o que ele quis falar. E aí depois, quando eu acordei da cirurgia, eu acordei... Tô respirando. Por causa daquela coisa. Mas eu acho que eu tenho esse desespero porque quando eu nasci, eu já tive uma dificuldade de respirar. Essas coisas devem guardar, né? Nas crianças, as experiências de como ela nasce, como ela é acolhida, como ela... Inclusive do intraútero, né? Sim. A gente fala que as crianças têm muitas experiências já até de acolhimento da família, se aquela gravidez for desejada ou não, né? Já vai gravando essas experiências, né, na vida da pessoa. Engraçado que eu fui preencher para os meninos uma ficha do plano, né? E aí uma das perguntas é como é que foi a gravidez e se ela foi aceita, se ela foi desejada. Se ela foi desejada,
tem medicamente um valor. Tem. Né? A gente coloca na nossa anamnese, faz parte da... Porque é uma coisa que nos parece, às vezes, um pouco... Será que tem a ver? Mas vai mudar. Aquela mãe vai cuidar mais ou menos se aquela gravidez foi desejada. Aquela criança, às vezes, pode fazer mais sintomas ou menos por causa disso. Então, em pediatria, a gente sempre pergunta mesmo. Interessante, gravidez, né? Para finalizar, porque não quero tomar muito teu tempo... Mas eu, inclusive, estou gostando muito da gente conversar. Adoro falar sobre saúde, alimentação e tal. Aí tirar as dúvidas dos meus filhos. E o assunto que está em voga agora, coronavírus. Como é que a gente vai fazer para proteger nossos filhos? Em Fortaleza aqui não tem muitos casos, ou nenhum ainda, né? Ainda é confirmado não, em Fortaleza não. Mas em lugares que tem. E aqui o pessoal do Brasil, em outros lugares, ouve, acompanha o podcast. Quais são as medidas básicas? Na verdade, graças a Deus, as crianças, né, é um vírus de baixa letalidade, apesar da gente ficar assustado com as mortes e tudo, mas é mais dos idosos, assim, né, a gente viu um percentual maior em idosos, nos bebês, nas crianças não foi... que bom. Não foi letal, então isso já tranquiliza um pouco. Mas você sabe por quê que tem essa diferença? Não sei ainda, né, ainda tá tudo muito novo, mas as crianças, assim, o que se viu, né, os estudos já falam de não comprometer as crianças. Então, pelo menos, assim, o adulto, ele se vira, se cuida melhor. Porque a criança põe tudo na boca, pega tudo, não sei o que, aí... Mas, de toda forma, né, eu falo, e tem sido até recorrente nas consultas nesse período do ano, né, que é o período de viroses. A gente chama assim, né, popularmente, esse período das viroses. Então, tá tendo muito influenza, né, muito H1N1 confirmado mesmo aqui em Fortaleza. Influenza é gripe, é isso? Gripe. Exatamente, tá tendo muita gripe aqui em Fortaleza, tá tendo muita virose gastrointestinal, então muita gente com vômito, diarreia, e a forma de prevenção geral medidas de higiene pessoal, né, lavar as mãos, quem tá doente não sair passeando por aí, né, se for tossir, colocar a mão pra não tossir. E a paz de Cristo, que você tosse na mão e dá a mão pro outro? Pois não é por isso que a gente acaba orientando esses dias mesmo, domingo eu fui pra missa e o padre já disse, não, gente, a gente não vai fazer a paz, né, porque... Realmente. E no normal, a gente faz, né? Deveria cumprimentar com a mão esquerda, porque quem é destro para não sujar, né? Que come com a direita e tal. E aí eu peço também para as crianças, para a gente estar sempre lavando, então preventivamente lavando o nariz, né? Para qualquer contato, a gente tentar minimizar, né, a invasão. Você acha que esse álcool gel tem função mesmo? É mais... Se for o álcool gel mesmo, né? O álcool a 70%, ele tem função. Que ele esteriliza mesmo? Esteriliza mesmo. Mas aí tem que ser conjunto também com as outras medidas de limpeza, né? Lavagem das mãos, com sabão, tudo. Na brinquedoteca do shopping, as tias põem nas mãos dos meninos na hora de sair e tal. Eu achei uma boa medida recente, elas não faziam isso. Eu acho que tudo mais que a gente puder fazer é melhor, né? Então, os profissionais de saúde também têm um papel de prevenção, tá atendendo de máscara, lá no consultório mesmo, né? Toda... quadro respiratório, depois eu saio passando álcool em tudo, lavando tudo, para até chamar o próximo paciente, passando os brinquedos, né? Porque inevitavelmente vai para a boca. Eu vi você fazendo uns vídeos e estava pensando agora. Você faz live, porque era legal, né? Responder perguntas e tal. Sim. Você já chegou a fazer? Já, cheguei a fazer tem um tempo. Eu acho que eu não sou mais ativa ainda no Instagram, Pedro, por causa da maternidade, né? Então eu falo às vezes até para os pacientes. Eu chego em casa, eu me divido entre as mensagens no celular, porque o WhatsApp de pediatra, pelo amor de Deus, é uma loucura. E as crianças, né? Que eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? O Gabriel tem 1 ano e 7 meses. Mas é uma coisa que eu adoro, assim, realmente informar, né? Como eu tava falando, eu acho que hoje uma das grandes missões é o Instagram, realmente, né? Porque pessoas, eu não posso fazer consultas, é uma das coisas que eu falo, né? Tem gente que me manda mensagem assim, meu filho tá com febre, tá isso, tá aquilo, doutor, o que você acha? Ele precisa de uma consulta. Não, tirar dúvida é uma coisa, né? Mas tirar dúvidas e tudo, né? Por exemplo, as pessoas têm muitas dúvidas de amamentação, tem muitas dúvidas de alimentação, sobre as doenças, sobre prevenção das doenças. Não, que tudo até na isso. Consulta pessoal você tá lá para tirar dúvidas, mas uma outra coisa, porque às vezes as pessoas pensam, pessoa mão de vaca, eu perguntando a coisa, ela quer que eu pague a ela a consulta. Não é uma questão de você ir lá para poder ela ganhar o dinheiro, e sim... Porque você precisa ver o paciente, você precisa ver o aspecto, precisa conversar e perguntar coisas que... Exatamente. Como é que começou e você observa no comportamento do pai se está indo bem ou se está cuidando e tal, né?
Então, você precisa estar lá, né? Mas informação em saúde a gente faz, né? A gente fez E uma o teu vez... papel é informar, né? E salvar, né? Exato. Você não pode negar isso, né? Não. Por causa do dinheiro. Não estou recebendo, paga que eu te atendo. Não é isso, né? Na verdade, realmente, né, tem sido uma grande alegria, já que eu não... Por exemplo, eu não atendo plano de saúde, né? Então, tem muita gente que pergunta, até mesmo dentro da comunidade e tudo. Ah, você não atende plano e tudo mais, né? É porque eu não consigo, né? A Cibele até reclama que eu demoro muito na consulta. Demora mesmo. Eu demoro muito na consulta, porque tem todo, né? A gente avalia desenvolvimento, nutrição, vacina, tudo, a família. E aí, isso não daria para atender plano de saúde. Porque é muita gente, o que é? Qual é o problema? O valor do que se recebe também pelo plano de saúde é muito pouco, assim. A média dos planos é R$50 uma consulta, né? Ué. Então... Aí eles recebem mais e ficam com dinheiro, é isso? Não entendi. Não, eles pagam a você por uma consulta R$50, né? Mas porque você paga o plano, na verdade, não dá. E aí, a gente fazer essas lives, esses textos, eu tento fazer textos informativos, é essa forma de informar em saúde, né? A não ser que você atenda o plano, tipo, não, mas eu só vou fazer 2 pacientes, tantos por semana, no máximo. E aí você escolhe quantos são no plano ou não. Ou não dá pra fazer isso? Não dá, porque você tem que se cadastrar. Então, por exemplo, o Unimed, que é o plano mais, você paga um grande valor para entrar. Ah, tá. Aí começa a ficar inviável mesmo, né? É inviável mesmo. Você não facilita a vida, então... Não dá mesmo. Não dá. Então, realmente é complicado. Mas eu tenho um monte de coisa para conversar com você, mas eu também tenho que pegar meus filhos no colégio agora, então eu quero te agradecer. Mas a gente pode fazer essa live de dúvidas aí um dia. Eu acho legal você fazer live, e se você quiser utilizar o espaço aqui, a casa é tua, se quiser, mas o teu consultório é lindo também. Fica lá para atender. E a gente pode fazer também com por exemplo, eu com o Dr. Ivan. Exato, eu já tinha falado para ele que eu queria fazer uma live aí com ele. Aí ficam 2 de assuntos de áreas diferentes e vai fazendo. A gente pode fazer até nós 3 aqui. Bota mais microfone aqui e faz todo mundo junto. Legal. Mas, poxa, obrigado por ter vindo, por essa conversa. Sei que no meio do dia assim é complicado, né? Parar tudo. E espero que o pessoal que está assistindo aproveite. Qual é o meio de internet que a galera pode entrar em contato com você? Instagram? O que eu mais uso mesmo é o Instagram, né? Luana Nepomuceno Ped. Mas não é Ped, não é doutora Luana, não. Não, doutora Luana não. Luana Nepomuceno Ped. Instagram, Luana Nepomuceno Ped, de pediatra. Beleza? Exatamente. Obrigado, doutora. Deus abençoe. Eu que agradeço, Pedro. Valeu. Foi ótimo.